Pode começar. Olá, nós somos o grupo sobre câncer de pulmão e é formado por Michel Gonçalves Ghisoni, Raoni Dantas, Rian Cândido Barros de Oliveira. Somos da turma 4 de Medicina da Universidade Estadual de Roraima. O câncer de pulmão é uma doença maligna que se origina dos tecidos pulmonares e é caracterizado pelo crescimento descontrolado de células anormais no pulmão. E é uma das formas mais comuns de câncer em todo o mundo e responsável por um grande número de óbitos relacionados ao câncer. O câncer de pulmão se tornou uma preocupação significativa de saúde pública no século XX, porque nesse período teve um aumento alarmante nos casos relacionados ao tabagismo. Nesse período, até a comunidade médica recomendava o uso do tabaco como forma de tratamento para ansiedade, depressão, irritação, calmante. Então, a partir desse momento, né, durante muitas décadas, o hábito de fumar foi promovido amplamente e aceito em muitos países. Foi somente a partir da década de 1950 e 60 que surgiram evidências, né, científicas, fortalecendo e embasando a ligação do cigarro, do tabaco, com o surgimento do câncer de pulmão. E desde então houve uma conscientização, né, crescente sobre os perigos do tabaco e começaram a despender, né, esforços para reduzir a prevalência do tabagismo. O fator de risco mais comum para o câncer de pulmão é o cigarro, né, o tabagismo, e além disso, do uso direto do tabaco, o tabagismo passivo também pode aumentar a, o risco de desenvolver a doença. Também a exposição de substâncias carcinogênicas, né, como o radônio, asbestos, que é o amianto, o arsênico, produtos químicos presentes na poluição do ar e alguns agentes ocupacionais também podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é uma preocupação global de saúde pública e é a principal causa de morte por câncer em todo o mundo, tanto em homens quanto em mulheres. A incidência e a mortalidade variam muito dependendo da região do mundo, que acaba refletindo as taxas de tabagismo, a exposição a poluentes ambientais e a disponibilidade de programas de rastreamento e tratamento. Países com altas taxas de tabagismo tendem a ter maiores índices de câncer de pulmão. No entanto, é importante observar que o câncer de pulmão também pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram. É menos comum, né? E nesses casos, são os casos que envolvem os fatores genéticos mesmo. Aqui é um gráfico que mostra no Brasil a incidência de câncer de pulmão e que está mais crescente na região sul do Brasil. E tem um censo de 2018 realizado pelo site Português do Brasil que ele mostra que ele faz um levantamento de tabagistas nas regiões do Brasil. E, coincidentemente, né, a região sul é a região que tem mais índice de tabagistas, sendo que Porto Alegre tem 14,4% da população tabagista. E isso contando que esse censo fez um levantamento de pessoas acima de 18 anos, sem contar, sem mencionar aqueles que abaixo dos 18 que também são tabagistas. Destrinchando um pouco mais a temática, né, sobre o câncer de pulmão, temos um subtipo, que é o câncer de pulmão de células não pequenas, que também pode ser dividido, né, subdividido em adenocarcinoma de pulmão, carcinoma espinocelular, carcinoma de células grandes. Então, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre a epidemiologia voltada, né, para esse tipo de câncer de pulmão. Dentro dos cânceres de pulmão, ele vai representar 85% dos casos. Ele vai ser predominantemente no sexo masculino e, como já foi dito anteriormente, vai ter o tabagismo como o principal fator de risco.
Associa-se também, né, a questão à exposição de carcinógenos químicos presentes na poluição atmosférica e a exposição ocupacional, como no caso do fumante passivo. Vale mencionar também o quesito de hereditariedade, né, envolvendo os genes comprovadamente relacionados ao desenvolvimento de câncer de pulmão de células não pequenas, como os genes E, GFR, KRAS e o BRAF. Falando agora sobre os sintomas, né, do câncer de pulmão de células não pequenas, nós podemos dividir eles em dois grupos. O primeiro grupo seria os sintomas inespecíficos, que são comuns às neoplasias, como a perda de peso, anorexia, fadiga e dores musculares difusas inespecíficas, e um grupo de sintomas mais específico, voltados para o sistema respiratório, né, o aparelho respiratório, com uma tosse persistente, uma dificuldade para respirar, tosse com sangue, dor torácica e infecções por repetição. Quanto ao diagnóstico desse subtipo de câncer de pulmão, as manifestações clínicas do paciente elas devem ser correlacionadas com as alterações radiográficas para poder chegar no diagnóstico. E esse diagnóstico ele deve ser confirmado através de material colhido, né, por uma broncoscopia, uma punção aspirativa com agulha fina, uma citologia do escarro e uma biópsia de linfonodo. Quanto à sua classificação, o câncer de pulmão de células não pequenas ele é melhor classificado por sua extensão anatômica, tendo em vista o sistema TNM, que vai levar em consideração, né, o tamanho do tumor, os linfonodos, né, se há metástase e tudo mais. Quanto ao seu estadiamento, ele é melhor realizado através de exames de imagem, como a tomografia de tórax, do abdômen, cintilografia, PET scan, broncoscopia e etc. Quanto ao seu tratamento, o câncer de pulmão de células não pequenas, ele é fundamentado em três principais pilares: a cirurgia, a radioterapia e o tratamento sistêmico, que podem ocorrer tanto isoladamente como também podem ocorrer em conjunto, né? Por exemplo, nós temos a cirurgia e a radioterapia sendo bastante empregadas nos cânceres de pulmão de células não pequenas de estágios mais básicos, né? Mais simples, que ainda não se espalharam para os demais tecidos. E um tratamento sistêmico, né, através da quimioterapia, tratando os cânceres mais graves, né, mais intensos, mais evoluídos. Vale ressaltar que todo o tratamento ele deve ser individualizado e discutido, né, em equipes multidisciplinares, né, chamadas de tumor boards. Agora eu vou falar um pouco sobre o câncer de pulmão de pequenas células. O câncer de pulmão de pequenas células, ele é conhecido também como carcinoma de pulmão de pequenas células, e é um tipo de câncer que se origina nas células do tecido pulmonar. Ele é chamado de pequenas células devido à aparência dessas células cancerígenas sob microscópios, ou seja, numa lâmina. Quando for realizada a biópsia, a célula, a característica dele é ser pequena. Pessoas que nunca fumaram, embora isso seja menos comum, também podem adquirir esse câncer, como o Ghisoni falou, por fatores genéticos ou por fatores ambientais. E esse tipo de câncer cresce e se espalha rapidamente. Muitas vezes ele afeta ambos os pulmões. Além disso, tende a se espalhar para outras partes do corpo, como os linfonodos, fígados, ossos e cérebros, através do sistema circulatório ou linfático, ou seja, ele tem grande poder metastático. O câncer de pulmão de pequenas células, ele é geralmente associado ao tabagismo e é mais comum ocorrer em fumantes ou ex-fumantes. No entanto, por fatores genéticos ou ambientais, como já foi relatado, pode ocorrer em pessoas que nunca fumaram, ou também fumantes passivos e etc. Porém, é menos comum. Os sintomas, as manifestações clínicas do câncer de pulmão de pequenas células, ela pode incluir uma tosse persistente, falta de ar, dor no peito, fadiga, dificuldade para respirar, entre outras coisas. E é importante ressaltar que esses sintomas também podem estar relacionados a outras condições pulmonares. Por isso, é fundamental que se procure um médico para realizar todos os exames e realizar o diagnóstico. E é, investigar a condição do pulmão do paciente. Como vocês podem ver nas imagens, o câncer de pulmão ele é muito característico numa radiografia, como
como essas manchas brancas apontadas nessas células, elas são as são áreas do pulmão afetadas pelo câncer. O diagnóstico, ele envolve uma série de exames, como radiografia, tomografia, biópsia pulmonar e análise de amostras de tecidos numa lâmina ou no microscópio, por exemplo. E uma vez confirmado o diagnóstico, ele tem que determinar também o estágio do câncer para orientar melhor o tratamento adequado. O tratamento, ele envolve uma combinação entre quimioterapia, radioterapia e às vezes cirurgia. Porém, envolvendo o estágio do câncer, cada área vai ter a sua atuação. A quimioterapia é a forma mais comum de tratamento para esse tipo de câncer e pode ser administrada antes ou após a cirurgia para reduzir o tamanho do pulmão e eliminar possíveis células cancerígenas restantes. A radioterapia ela pode ser usada para tratar o tumor primário e prevenir a disseminação para as outras áreas. E a cirurgia, como é de conhecimento comum, ela remove por completo a área afetada pelo câncer. Continuando o tratamento, a natureza desse câncer, desse tipo de câncer de pulmão, ele é bem agressivo. E o prognóstico, geralmente, ele é muito baixo. Porém, o tratamento ele pode proporcionar alívio nos sintomas e retardar o crescimento do tumor e aumentar a sobrevida em alguns casos. E a resposta ao tratamento varia de pessoa para pessoa, e a abordagem também influencia no tratamento e é adaptada individualmente. Enfim, a o câncer de pulmão é uma doença grave e devastadora que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. O histórico do câncer de pulmão está intimamente ligado ao tabagismo, com uma conscientização crescente sobre os perigos do fumo e esforços para reduzir sua prevalência. Embora o tabagismo seja a causa mais comum do câncer de pulmão, é importante reconhecer que existem outros fatores de risco, como a exposição a substâncias químicas nocivas e poluentes ambientais. Esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento da doença em pessoas que nunca fumaram. A epidemiologia do câncer de pulmão varia em diferentes regiões do mundo, refletindo as taxas de tabagismo, exposição a poluentes e disponibilidade de programas de prevenção e tratamento. Países com alta taxa de tabagismo geralmente apresentam maiores incidências da doença. Como foi relatado, na região sul do nosso país há a maior incidência de câncer de pulmão, mas também a maior incidência de fumantes na população. Logo, as duas taxas andam lado a lado. O diagnóstico precoce do câncer de pulmão é essencial para os melhores resultados e maior sobrevida. No entanto, muitas vezes o câncer de pulmão é diagnosticado em estágios avançados, quando o tratamento pode ser mais desafiador. É por isso que é crucial promover a conscientização sobre os fatores de risco e os sinais precoces da doença, para que as pessoas possam buscar ajuda médica rapidamente. Obrigado, nós apresentamos sobre o câncer de pulmão. Fechou, né?